E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque o assunto de hoje é tenso, é bem pesado, então é bom que vocês estejam bem. Bom, não é de hoje que a Sassá expõe o Cellbit, faz acusações pesadas contra ele. Os dois namoraram há muitos anos atrás e ela sempre tratou a relação que os dois tiveram publicamente como se tivesse sido um relacionamento completamente abusivo por parte do Cellbit. Já acusou o cara várias vezes de ser muito ciumento, de ser muito controlador, de ser tóxico em geral, e há poucos dias ela fez a acusação mais grave de todas. A acusação essa que motivou o Cellbit finalmente a se defender. Ele passou anos sendo cancelado, xingado, ameaçado, hostilizado, sem levar ao público a sua versão da história, mas a última acusação foi o estopim e hoje finalmente a internet inteira sabe que, como sempre, toda história tem dois lados, e é muito perigoso você simplesmente sair acreditando cegamente em um deles. Por isso, lá atrás, quando a Sassá fez uma das acusações mais graves, a que mais repercutiu na época, o que eu fiz foi analisar bem as acusações que ela estava fazendo, avaliar se os relatos eram realmente consistentes e, mais importante, eu fui atrás de entender o outro lado. Então eu conversei com o Cellbit na época, ele me contou algumas coisas, outras eu já tinha até mesmo presenciado, e a partir disso eu formei a minha opinião e produzi o vídeo aqui pro canal, levando para vocês a minha visão sobre o exposed que a Sassá tinha dado no Cellbit. E acredito que justamente por fazer o que 99,9% da internet não fez, o meu vídeo é praticamente uma das únicas coisas em toda a internet sobre esse caso da Sassá e do Cellbit que envelheceu bem depois desse exposed que o Cellbit finalmente fez. Eu não sabia de tudo que ele contou no exposed. Eu vou entrar em mais detalhes, adicionar algumas informações que eu tenho, informações que eu também guardei comigo durante todos esses anos a pedido do próprio Cellbit, mas agora que ele finalmente levou o caso a público, já não tem mais problema falar, afinal tá tudo lá, né? Eu só vou confirmar algumas coisas do relato dele. Mas como de costume, eu não quero simplesmente contar pra vocês o que aconteceu. Não vou simplesmente ler o que já tá público na internet só pra vocês que têm preguiça de ler todas as páginas, querem ficar atualizados sobre a treta do momento. Até porque esse trabalho eu meio que já fiz há 4 anos, quando essas informações não eram públicas. Então, naquela época, passar essa visão pro público era muito mais importante, era mais pertinente. Afinal, o julgamento da internet, pra variar, estava sendo absurdamente impreciso. E como já aconteceu em vários outros casos, eu senti que eu precisava ir contra a maré, passar uma visão mais crítica e mais bem embasada, já que um cara estava tendo a sua reputação destruída de maneira bastante injusta. Então a minha análise mais direta e até mais empática sobre esse caso tá naquele vídeo de 4 anos atrás. Podem assistir ainda hoje que eu diria que ele tá mais atual do que nunca. Porque no vídeo de hoje eu vou aproveitar essa reviravolta na treta do Cellbit e da Sassá para passar algumas mensagens, para falar algumas coisas, algumas que até estão entaladas aqui que eu considero muito importantes. Então vamos lá. Em primeiro lugar, por que o Cellbit demorou tanto tempo para se defender? Será que é porque ele precisava reunir essas provas? Será que é porque ele simplesmente queria deixar esse assunto para lá, deixar o assunto morrer? Bom, na minha opinião, e isso realmente é só o que eu acho, não conversei com o Cellbit sobre isso, mas na minha opinião, ele demorou para responder por causa da cultura do cancelamento, somada ao feminismo radical que sempre tomou conta do Twitter. Por que eu acho isso? Bom, além de ser bastante óbvio, alguns trechos desse documento que foi escrito pelo Cellbit transparecem esse pensamento dele. Por exemplo, esse aqui. Eu aprendi depois de todos esses anos que nessa situação eu sempre vou ser visto como culpado, não importa o que eu fale. Qualquer tipo de defesa ou argumento vai ser sempre acusado de estar silenciando ela. Acusado de estar silenciando ela. E se eu fico quieto, que foi o que eu fiz por todos esses anos, isso é interpretado como ele ficou quieto porque tá confirmando que é verdade o que ela disse, né? E aí ela continuou acusando ele de coisas cada vez mais absurdas. Então assim, dá pra ver por essa primeira parte do relato que ainda hoje o Cellbit tinha um receio muito grande de como a versão dele seria recebida. Já vamos tirar isso aqui da mesa de uma vez. Eu não conheço totalmente os posicionamentos ideológicos do Cellbit, mas claramente ele está bem mais para a esquerda. E por favor, deixem isso de lado. Não analisem a situação com o estômago. Ele tá colhendo o que plantou. Não, o fato do cara ser de esquerda não faz com que ele mereça isso. Porém, eu acredito sim que foi um agravante, porque como boa parte do público dele fez o L, e boa parte desse público também é feminista, e boa parte desse público é militante, ou seja,
boa parte desse público é cancelador, e não só o público, como o grupo de amigos e influenciadores aos quais ele se cercou ao longo desses últimos anos, tudo isso faz com que o cara fique numa posição muito mais vulnerável. Porque sim, Cellbit está dentro de uma bolha que não quer escutar a versão do homem. E eu acho que esse é o primeiro grande problema aqui. Ele próprio percebia, acreditava nisso, e por isso achava que era melhor não se defender. Afinal de contas, um homem não pode jamais invalidar as palavras de uma mulher, mesmo que seja para se defender de uma acusação falsa. Acontece que, ao longo desses anos em que a Sassá vem tentando expor o Cellbit, a cultura do cancelamento foi enfraquecendo muito. Então eu acredito que o estopim que fez o Cellbit se pronunciar e se defender tenha sido essa última acusação dela, que foi a mais pesada de todas, e que aparentemente também foi feita para prejudicar o cara internacionalmente, já que ele tá envolvido ali numa premiação. Mas eu imagino que, em parte, pelo menos, ele deve ter ficado um pouco mais confiante e confortável de contar o lado dele, no momento em que o cancelamento já não é mais tão bizarro, tão forte, tão decisivo quanto era alguns anos atrás. Então, me parece que o Cellbit tinha lá algum medo de ser cancelado, ele não queria ficar marcado como um cara que estava tentando silenciar uma mulher, apagar as reclamações, os relatos de uma mulher que dizia ter sido vítima de um relacionamento abusivo. E então ele preferia só colocar panos quentes nessa história, falar que ele melhorou, que ele não é mais aquela pessoa e deixar por isso mesmo. Eu acho que ele já deveria ter se defendido lá atrás. Até porque eu nem sei se o Cellbit tem noção de toda a dimensão do problema. Eu acho que ele deve saber que a Sassá não queimava ele só publicamente. Com certeza ele sabe disso. Ela também agia nos bastidores pra, sempre que possível, tentar fazer a caveira do cara. Eu acho que ele realmente deixou isso aqui crescer muito mais do que deveria. Mas é o relacionamento dele, é decisão dele, ele escolhe como que ele quer conduzir isso aqui. Por isso que, mesmo ele tendo me contado algumas coisas há 4 anos atrás, eu respeitei a vontade do cara de deixar isso no sigilo. Ainda que eu tenha feito um vídeo mostrando que ele não era esse monstro que a Sassá estava tentando pintar publicamente, eu simplesmente mantive para mim as informações que ele me passou, porque é isso que eu sempre faço, tá? E isso acontece em alguns casos. Já tiveram outros exposeds, ou não necessariamente exposed, já tiveram acontecimentos que repercutiram muito publicamente e que eu tinha informações privilegiadas de bastidores que eu simplesmente não revelei porque não cabia a mim, né? E porque a pessoa que precisaria levar aquilo a público estava optando por não levar, então jamais vou ser eu que vou fazer esse papel de jogar a merda no ventilador e sair expondo informações confidenciais dos outros. Mas é interessante falar isso para que vocês saibam que, às vezes, a leitura que eu tô fazendo desse caso público tem mais informações e é mais bem embasada do que eu posso mostrar para vocês. Óbvio que às vezes isso é frustrante. Eu vejo uma pessoa lá simplesmente alheia a tudo que realmente aconteceu, falando um monte de merda. Ah, tá passando pano pro cara, tá falando isso com base em droga nenhuma, sendo que na realidade é o oposto, né? Eu tenho mais informações do que essa pessoa, mas ela, que só sabe do que leu na internet, e olha lá, às vezes nem leu tudo que tinha pra ler, é que fica com essa postura arrogante como se soubesse de tudo. Enfim, a acusação mais recente da Sassá foi essa aqui, de que ela teria sofrido agressão sexual do Cellbit. E aí o Cellbit se defendeu disso com 2 argumentos, basicamente. O primeiro é que, durante todos esses anos tentando fazer a caveira do cara, ela nunca tinha feito essa acusação. E olha que ela já tentou destruir a reputação dele de várias formas diferentes. Mas ela nunca tinha chegado ao ponto de fazer uma acusação tão grave, que é realmente muito suspeito. Uma pessoa como a Sassá está nitidamente tentando destruir a reputação do cara. Guardar uma informação dessas durante tantos anos e só agora soltar isso é sim pra lá de suspeito. E o segundo argumento é que o Cellbit é assexual e a própria Sassá sabia disso e ele consegue provar que os dois já conversaram sobre isso. Ela sabia e ela pede uma confirmação do Cellbit. Você era mesmo assexual? E aí ele fala, de não gostar de sexo? É isso, eu sou. O Cellbit mostra mais alguns prints, onde fica claro que ele já conversou sobre isso com alguns amigos mais próximos. Mostra que alguns vídeos da internet compilam momentos em que ele deixa claro ser assexual. Tem uma questão nesse texto dele que eu meio que contesto, porque ele trata assexual como uma sexualidade, que é uma coisa que a comunidade LGBT faz, mas que não tem muito sentido. É como você tratar ateísmo como uma religião. Se o cara é ateu, então ele não é teísta. Então eu vou mais naquela linha argumentativa de que se você é sexual, isso não é uma sexualidade. Isso seria mais a ausência de uma sexualidade, o que também nem é completamente preciso, né? É mais desinteresse em sexo.
É estranho você pensar em um homem heterossexual que não gosta de sexo como sendo parte do guarda-chuva LGBT, mas isso é só um detalhe conceitual que eu quis pincelar aqui. Fato é, o Selbit tem problemas com sexo. Ele fala que hoje em dia não tem mais, que ele tem uma vida sexual saudável com a atual namorada dele. Mas ele passou por um trauma sexual na infância. Ele foi abusado por uma garota quando ele tinha 9 anos. Como eu disse no começo do vídeo, é uma história bem pesada. E eu acho essa parte do relato dele, além de muito triste, um tanto complicada. Porque assim, um cara que admite ter sofrido abuso sexual aos 9 anos, mais pra frente também admite ter problemas referentes a sexo. Óbvio, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sei se o Selbit chegou a conversar sobre isso com um especialista, mas não me parece muito improvável que possa haver uma ligação aí. Um evento traumático aos 9 anos de natureza sexual talvez possa fazer a pessoa desenvolver um certo complexo com o sexo que faça com que ela não tenha interesse. Porém, felizmente, o próprio Selbit, como eu já falei, relata que hoje ele tem uma vida sexual saudável. Então, é isso que importa, né? Mas por que eu tô falando disso? Porque tem uma parte do relato dele que transforma essa questão em algo bastante relevante. Aqui, ó, ela também pedia constantemente que eu fizesse exames e tratamentos médicos para tentar me consertar, né? Para começar a sentir interesse em sexo. Todas as relações sexuais que eu tive com ela iam até ela se sentir satisfeita. E então ela pedia para que eu terminasse sozinho. Eu conversei com elas inúmeras vezes sobre ser assexual enquanto estávamos juntos. Comentei que havia falado na terapia e que estava lendo mais sobre em comunidades da internet. Então aqui, ele falou sobre ser assexual na terapia. Eu imagino que ele deve ter contado sobre a experiência traumática que ele teve aos 9 anos também, né? Mas isso ele não fala no relato. Porém, ele fez terapia e hoje ele fala que tá bem, então vou assumir que o problema foi resolvido. E ele continua falando que ela não acreditava que era possível ele ser assexual, insistia que tinha algo errado com ele. Ele também fala, ó, perdi a conta de quantas vezes ela fez eu me sentir obrigado a fazer sexo com ela, mesmo quando eu claramente não queria. Só para que ela se sentisse satisfeita, pelo medo de que se eu não fizesse ela iria me trair. Mesmo sabendo que esse era um assunto que eu não gostava de expor, o que faz sentido para uma pessoa nas condições dele, ela ainda falava publicamente da nossa vida sexual só para que eu me sentisse mais pressionado a ir ver logo o que tem de errado. Essa parte do relato, se fosse uma mulher falando sobre um homem, ela não seria só a descrição de um relacionamento abusivo, tá? Vocês podem ter certeza absoluta de que, no mínimo pelos militantes canceladores da internet, isso que ele descreveu seria estupro. Eu já até falei sobre isso em outras oportunidades. É muito complicada essa visão de que tá acontecendo um estupro dentro de um relacionamento porque um dos dois do casal quer fazer sexo e o outro não quer, e aí acaba sendo pressionado até ceder. Porque assim, isso pode tranquilamente acontecer dos dois lados. E é natural que namorados busquem satisfazer uns aos outros, mesmo quando isso não necessariamente vai satisfazer a si mesmo. A gente entende isso com muita facilidade em questões menos controversas. A namorada quer ir num domingo na casa dos pais dela, o cara não tá tão afim, mas ele acaba indo pra satisfazer ela, pra deixar ela feliz. O cara tá querendo ir no estádio de futebol, a mina nem gosta muito de futebol, mas acaba indo junto com o cara pra fazer companhia, pra ficar perto dele. Tá passando um filme no cinema que um dos dois quer muito ir assistir, o outro não gosta muito, não tem tanto interesse, mas acaba indo junto. Um dos dois tá com muita dor, o outro vai lá, faz uma massagem pra aliviar. E no sexo isso pode acontecer também. Um dos dois tá com muito tesão, o outro não tá tanto, mas vai lá e faz a sua parte. O problema nesse relato do Selbit, que faz com que seja uma situação ainda mais peculiar, é o fato de que, por ser assexual, ele nunca tinha vontade. Então, ele basicamente só fazia sexo meio que sob pressão. Isso é complicado pra ela também, né? Eu acho que ou um assexual namora outro assexual pra que nenhum dos dois precise fazer sexo, isso não seja um problema no relacionamento. Ou, de qualquer maneira, quando o cara entende a sua condição de assexual, ou a garota, ela precisa entender que o parceiro não é assexual, né? E que, então, mesmo sem vontade, é complicado manter o outro em completa castidade, né? Então, assim, é um debate super complexo, mas eu não tenho a menor dúvida de que, se fosse o contrário, muitos militantes estariam sim falando que isso aqui é estupro. Todas as vezes que a Sassá transou com o Selbit, ela estava estuprando ele. Como já deve ter ficado claro durante toda a explicação, eu não acho que seja o caso. Mas, de qualquer maneira, fica bem difícil de acreditar na versão dela, né? De que ela sofria agressão sexual num relacionamento que tinha essa configuração. Ela meio que dá a entender
que sofreu agressão sexual porque machucava. Selbit também conta no relato dele que ela zoava ele bastante porque ele não sabia fazer direito, fazia piadas em público, constrangia em público, fazia comentário falando, tu tem que ensinar ele a meter porque ele não sabe meter direito, enfim, que ela ficava humilhando ele com essa questão. Então, eu não sei se ele pode realmente ter machucado ela em algum momento porque ele não sabia direito o que estava fazendo, mas, cara, provavelmente ela tá só distorcendo pra caramba a história. Porque ela faz isso, tá? E aqui eu posso falar com bastante propriedade. A Sassá mente e distorce histórias e acontecimentos. E não é achismo, eu vi com os meus próprios olhos. Pra quem não se lembra, a Sassá chegou a tretar com a Ayu há muito tempo atrás, quando as feministas estavam perseguindo a Ayu. Ela estava dando as opiniões políticas dela, e aí um grupo de feministas, vários grupos na verdade, estavam lá tentando cancelar ela. A Sassá foi nesse meio e entrou numa call direta com a Ayu para debater sobre feminismo. E eu tava junto, a gente namorava nessa época, né? Eu morava junto com a Ayu. Eu vi a forma com que a Ayu tava conversando nessa ligação diretamente com a Sassá, e eu vi a forma que a Sassá foi contar a história depois. E detalhe, que ela que não quis que a conversa fosse ao vivo ou fosse gravada. E ela simplesmente distorceu tudo, manipulou tudo. A Ayu tava falando calmamente, tava só tentando colocar os argumentos dela, tava sendo interrompida porque a Sassá chamou ela pra conversar e na conversa, quando ela chegou, tinham mais 2 outras garotas ao mesmo tempo, que não era o combinado. E aí tinham 3 garotas atacando ela, criticando ela, xingando ela, e ela tava tendo uma paciência, olha, invejável. Pra depois a Sassá sair inventando que não, que ela tava desequilibrada, não sei o que, enfim, mentindo mesmo. Eu vi que ela tava mentindo. Esse caso que eu presenciei, somado aos relatos do Selbit e também aos relatos da Kaju e do Yang, tá? Que entraram no meio dessa história, vocês já vão ver daqui a pouco. Tudo isso me leva a crer que a Sassá é meio patológica até, sabe? Parece uma coisa muito constante no comportamento dela, pra falar de uma forma super leve. Eu acho que ela acredita nas mentiras que ela conta. Ela parece esse tipo de pessoa. O que significa que ou ela consegue se convencer, né? Ou ela conta a mentira tantas vezes que começa a acreditar nisso, ou ela vê o mundo de uma forma meio distorcida. Na cabeça dela, realmente foi daquele jeito. Por mais que não tenha sido. Esse aqui pode ter sido mais um desses casos. Talvez tenha tido uma relação muito paia entre os dois, que ela foi trabalhando na cabeça dela até acreditar que realmente ela sofreu isso. Ou ela tá só inventando, e por isso que ela só foi contar isso 7 anos depois. Mesmo já tendo feito vários exposeds contra o cara. Parece que ela vai querendo chocar cada vez mais, né? Ela definitivamente não se conforma com o fato de que ela não conseguiu destruir a carreira do Selbit. Porque nitidamente é o objetivo dela. Ela quer destruir o cara, quer destruir a reputação dele. E é por isso que ela não larga o osso. Na sequência, o Selbit também se defende das outras acusações que ele sofreu. E ele conta como começou o relacionamento dele com a Sassá. E olha só, já começou numa traição. É outro comportamento recorrente. Por esses relatos a gente descobre que a Sassá traiu o Yang, que é um ex-pro player de LoL, com o Selbit. Depois ela traiu o Selbit com um ex dela. E depois que ela terminou com o Selbit, ela começou a namorar outro cara e também meio que traiu esse cara com o Selbit, porque tava flertando com o Selbit enquanto namorava com outro. Ou seja, a mina é uma coleção de red flags, né? O Selbit conta aqui que conheceu ela num evento, que ela tava lá junto com o Yang, ele não sabia que eles estavam namorando, ela inventou umas mentiras pra ele, primeiro falou que não era ninguém, depois falou que era só um rolo, depois admitiu que tava namorando, mas que o relacionamento tava ruim, que ela já ia terminar, mas ela acabou ficando mesmo com o Selbit enquanto ainda namorava o Yang. E o próprio Yang apareceu pra esclarecer o lado dele. Primeiro, ele postou um vídeo que ele tava só tentando tirar a situação por menos, levar na brincadeira, tipo, isso aconteceu há muito tempo, nem sei o que aconteceu, não me joga no meio dessa treta não. Mas ele acabou lendo o relato do Selbit e acabou ficando bolado com isso. E, cara, nesse relato o Yang basicamente está confirmando a versão do Selbit. Ele fala que ele não sabia até hoje se ele realmente tinha sido traído, mas que as coisas que o Selbit falou batiam bastante com o que tinha acontecido com ele, e que ele sempre manteve na cabeça essa dúvida. Será que eu fui traído mesmo? Será que eu não fui? Aqui, ó, olhando pro vídeo, que ele postou um vídeo onde o Yang aparecia, eu lembro desse dia que ela realmente estava falando com ele. Eu fiquei meio desconfiado, porque parecia que eles estavam trocando contato. Quando eu questionei, ela negou, então achei que era coisa da minha cabeça, mas pelo visto não era. Mais pra frente a gente meio que tava tretando por causa disso, e aí a gente foi call no Skype com uns amigos que tentaram amenizar a
situação, mas não adiantou, no fim a gente terminou. Na época eu tinha ficado bem mal com a situação, cheio de neurose na cabeça, porque eu não sabia se eu realmente tinha sido traído ou não, e também por ter sido meu primeiro namoro. Pouco tempo depois, eles apareceram namorando e eu preferi acreditar que não tinha sido traído. Mas talvez bem lá no fundo uma parte de mim ficou neurótica com isso, o que me afetou em alguns relacionamentos futuros. E sim, eu sei que eu falei no vídeo que eu não sabia se rolou, mas eu tinha algumas desconfianças na época, e lendo o relato PDF, algumas coisas se encaixam. Ele tenta se colocar fora da treta no resto do relato, mas o que a gente consegue ver aqui? Que é mais um cara que a Sassá ferrou a cabeça, né? Deixou o maluco completamente neurótico, traiu ele, mentiu, manipulou os dois. Então é mais um padrão, ela tenta manipular todas as pessoas ao redor dela. E enquanto ela sai por aí traindo os caras, deixando eles cheios de neurose, manipulando toda a situação, ela tem coragem de ir pra internet se fazer de vítima, de injustiçada, enquanto deixa um rastro de destruição pra trás. O Selbit ainda falou, algumas pessoas do cenário de LoL que conheciam ela me alertaram que ela costumava trocar de namorado com bastante frequência e que já tinham escutado umas histórias de traição antes. Então, provavelmente, além das 3 traições que a gente sabe só por essas histórias envolvendo essas pessoas, ainda tiveram outros. O Selbit fala que ela já tinha tido vários namorados até namorar com ela, enquanto ela era a primeira namorada dele. E ele fala, ó, toda essa situação me deixou extremamente traumatizado e paranoico. Mas esse era só o começo. E aqui é mais uma parada que vale ressaltar. A mina já começou o relacionamento traindo outro cara com ele. Não só isso, como ela mentiu, manipulou ele e ficou namorando com 2 durante um bom tempo, praticamente. Isso naturalmente deixou o Selbit inseguro. Fora o fato de que ele não estava conseguindo desempenhar bem na cama, vamos colocar assim, e ele estava, obviamente, também muito preocupado com o fato de ser assexual e como isso impactaria no relacionamento. Ela fazia o cara se sentir extremamente mal por essa questão da vida sexual dos dois. Encaixa perfeitamente no relato que ele falou, né? Que ele se sentia pressionado a transar com ela porque ele tinha medo que ela traísse ele. E a gente vai ver que, mais adiante no relato, tinham outros motivos que deixaram ele desconfiado de que poderia estar sendo traído. E aí o que a Sassá fala? Que o Selbit era ciumento, controlador. Mas assim, naquele vídeo de 4 anos atrás, eu já falei por alto sobre a questão dos ciúmes, né? Que em relacionamentos de adolescentes é normal você sentir ciúme em alguma medida. Os ciúmes é normal em relações, especialmente no começo e especialmente quando vocês são mais jovens, quando as pessoas são mais jovens, os dois que estão se relacionando. Porém, os ciúmes passa a ser um problema quando se torna doentio, né? Quando foge completamente do nível do saudável ali. Então, se antes de saber dos detalhes dessa história, eu já imaginava que ciúmes em alguma medida era natural, até pelo fato de serem 2 figuras públicas, então obviamente ela recebia muitos comentários e ela instigava ciúmes nele também, tá? A gente vai ver isso em uma parte aqui do relato que é bem importante ler. Enfim, além de saber que o ciúme já era natural, ele tinha outros ótimos motivos pra sentir ciúmes dela. E aí ela pegar isso pra falar que o cara era tóxico no relacionamento, ela não podia nem trair todos os namorados dela e fazer um monte de coisas pra lá de suspeitas sem o namorado dela ficar com ciúmes. Olha que coisa ridícula. Aqui ele conta a história de quando ela acusou ele de ter trancado ela no banheiro, de ter jogado ela pra fora, expulsado ela de casa, jogado as coisas dela no lixo. Ele mostra como na verdade foi uma distorção completa do dia que ele descobriu que ela tinha traído ele. Ele obviamente ficou totalmente pistola, mandou sim ela sair do apartamento, eles não moravam juntos, ela tava lá com ele naquele dia, mas ela tinha um apartamento dela, e o cara descobriu que foi traído, mandou ela embora. E aí ela transformou isso num caso de abuso. E como que ele descobriu que foi traído? Isso também é interessante. Ela sempre contava pra ele sobre um ex-namorado que ela teve, que era maluco, psicopata, controlador, abusivo, um cara tóxico que perseguia ela e não sei mais o que. E aí um belo dia eles estavam juntos vendo alguma coisa no celular e aparece uma notificação desse cara, que ela tava falando que era um monstro completo. Aí ele percebe que ela não só não tinha bloqueado esse cara, como ela disse que tinha bloqueado, como eles ainda estavam conversando, mandando mensagens. E aí ele foi ver e descobriu nessas mensagens que eles estavam inclusive combinando de voltar. E assim ele descobriu que estava sendo traído por um ex que ela fazia caveira e pintava como tóxico. Ao mesmo tempo em que ela queria voltar com esse cara. Depois de tudo que a gente viu, é muito difícil não acreditar nessa parte da história. Porque é tão, mas tão compatível com o tipo de pessoa que a Sassá demonstra ser.
E também tem uma coisa interessante nessa parte do relato, ó. Ele fala, ela me agredia constantemente, o que na época eu achava normal por estar no meu primeiro relacionamento. Eu pensava que todas as namoradas devem bater nos seus namorados, ainda mais por ela ser uma mulher menor do que eu. Na época eu não considerava aquilo uma agressão de verdade, mesmo me machucando. Mesmo com ela me agredindo com tapas e empurrões mais de uma vez, eu nunca revidei nem toquei um dedo nela. Essa parte é interessante falar, porque é um daqueles momentos super polêmicos de verdades inconvenientes que ninguém fala. Então deixa eu lançar aqui a true pra vocês. Esse tipo de caso, tá? Mulher batendo no namorado, é realmente uma coisa assustadoramente normal. Mas muito, muito normal. Eu tenho certeza que esse é um dos tipos de casos mais subnotificados de todos. Olha só. Eu comecei a namorar lá pelos 12 anos. E durante a minha adolescência toda eu tive várias namoradinhas. E eu falo pra vocês, não só por mim, mas porque eu também era aquele amigo pra quem todos os amigos costumavam desabafar e compartilhar as coisas, assim, problemas da vida, de relacionamento. Eles geralmente vinham me buscar pra conseguir conselhos. Não só os caras, as garotas também. Então, assim, além das minhas experiências, eu tive contato com várias experiências do meu núcleo social. E hoje, mais ainda, né, porque várias pessoas me mandam os seus relatos nas DMs. É super comum, no meio de uma discussão, especialmente entre adolescentes, a mina reagir assim. Ela dá uns tapa, empurra, arranha. E sim, isso já aconteceu comigo, mas sinceramente, o que eu senti foi a mesma coisa que o Selbit descreve aqui. Eu sinto como se, não é uma agressão de verdade. E eu falo pra vocês, ainda hoje, eu não me sinto agredido. Eu não sinto que eu fui agredido por essas meninas. Sendo que eu fui, objetivamente eu fui, elas me deram uns tapas. Só que não machucava, né? Ao contrário do que o Selbit falou aqui, não machucava nada. Eu também via isso com muita naturalidade. Só pra vocês terem ideia, já teve uma discussão com uma dessas meninas, enfim, muitos e muitos anos atrás, tá? E pra deixar claro, como eu tive um relacionamento público, eu não estou falando da Il, pelo amor de Deus, não fiquem especulando coisas que não tem nada a ver. Tô falando de namorinhos de adolescência mesmo. Teve uma dessas brigas que eu cheguei a falar pra mina, quer bater em mim, descontar a raiva? Porque tava pra ver nitidamente que ela tava possessa no meio da discussão e que ela tava se segurando muito. E aí eu falei, tipo, pode bater aqui, dar uns tapas no meu peito, isso vai te fazer aliviar a raiva. Eu nunca tomei um tapa na cara, tá? Isso eu acho que deve doer mais e deve ser mais desmoralizante. Isso nunca me aconteceu. Tapa na cara é dose. Mas assim, uns soquinhos assim no braço, no peito, sabe? Tipo, quando tava muito revoltado, esse tipo de coisa, assim, realmente me parece terrivelmente normal. Às vezes você vê em público as mulheres fazendo isso, batendo nos namorados, ficando brava com alguma coisa e dando um soco no braço dele, tipo, o que tá fazendo? O que tá olhando pra aquela mulher? Sabe? Você vê isso. Eu não vou dizer que todo homem já deve ter sido agredido por uma mulher, porque, sei lá, tem uns caras que acho que nunca nem tiveram um relacionamento e outros podem ter tido poucos relacionamentos e talvez fossem mais velhos ou deram a sorte de entrar num relacionamento direto que teve praticamente nenhum problema. Até porque, claro, né, não é como se todas as meninas com quem eu já namorei tivessem feito isso, mas algumas já fizeram. Mas esse é um comportamento feminino que, até pouco tempo atrás, as pessoas sabiam e admitiam publicamente que acontecia. Hoje em dia, que tá cada vez mais estigmatizado. Não, mulher não agride, mulher não faz nada de errado, mulher não pode ser tóxica em relacionamento. Era comum ver em novelas, quando iam retratar a briga de um casal, mostrar a mulher batendo no cara. E não era uma cena montada pra fazer uma denúncia, tipo, nossa, olha que absurdo, ela é abusiva, ela é violenta. Não, era uma cena de briga normal. Vamos mostrar um casal brigando. Bom, é uma briga de casal, então a mulher tem que bater no cara, né? Porque isso acontece. Toda briga de casal, a mulher vai dar uns tapas, vai jogar alguma coisa nele, vai quebrar um copo de vidro no chão, vai fazer alguma coisa desse tipo, vai mandar o cara dormir no sofá, sair de casa, despejar. Sabe, normal, né? Briga de casal, a mulher vai fazer esse tipo de coisa. Quando era o contrário, quando era uma briga de casal em que o cara batia na mulher, aí era mostrado como... tá mostrando relacionamento abusivo, tá mostrando esses namorados horríveis que batem nas esposas, esses maridos que batem na esposa. Nesse caso, sim. Quando era só uma briga normal de casal, a mulher batia no cara e ele simplesmente... Cara, Chaves mostrava a Dona Florinda batendo no seu Madruga todo o episódio e isso era cômico. Então tá aqui, um fato inconveniente que eu vou esfregar na sua cara. A agressão física de mulher contra homem é super comum, normal, normalizado, às vezes até satirizado, romantizado. A sociedade não vê esse comportamento como grave. E o negócio é realmente tão enraizado que, como eu disse, eu mesmo não vejo dessa forma. Tipo, eu não me sinto, tipo, eu fui agredido por aquelas meninas. Não, a gente tava discutindo. E aí elas deram uns tabefezinhos que eu nem senti. Só que isso é bastante problemático, porque
Às vezes, a agressão é pesada sim. Às vezes o cara sente. Às vezes elas pegam alguma coisa pra usar como arma. A Amber Heard decepou o dedo do Johnny Depp. Então esse é um problema, de tratar a agressão feminina como se realmente não fosse nada demais. Talvez na maioria das vezes realmente não seja nada demais. Só que mesmo quando é, as pessoas não levam a sério. Enfim, ele também vai falar da agressão verbal. E aí ele fala que, sim, ele xingou ela quando ele descobriu que foi traído. E que ela também xingava ele tanto quanto, se não mais. O que é compreensível, né? Eu acho que nem precisa ficar esmiuçando uma parte como essa. Se você acha um absurdo, não, porque em hipótese alguma ele pode xingar a mina, mesmo que ela traiu ele, que eles estão brigando, acalorados, sabe, revoltado com a situação, não pode, não. Ele tem que continuar sendo um monge, um gentleman até o final, pelo amor de Deus, né? A gente tá analisando pessoas aqui. Bom, então eles terminaram nessa situação, mas acabaram voltando depois de um tempo. Nessa hora ele descreve a manipulação dela para fazer ele acreditar que tinha entendido errado, que ela era muito manipuladora e de fato dá pra ver que ela manipula muito mesmo. Eu também fiquei sabendo de algumas outras pessoas que foram manipulados por ela. E aí ele vai contando mais alguns relatos que demonstram um relacionamento abusivo no qual ele acabou se metendo. O tempo todo ela se pegava em pequenas mentiras que fazia compulsivamente. Eu percebia que ela sempre acabava mudando as histórias que ela contava. Falava mal de todo mundo, inclusive das amigas, especialmente da melhor amiga da época. Fala mal de todo mundo, mas tá lá, né? Cara, essa parte do relato, na verdade, vale a pena destacar também, porque esse é um outro comportamento tóxico tipicamente feminino que as pessoas costumam não levar em consideração. Eu sei, homens também fazem isso. Mas já que tem essa dicotomia, né, já que existe a masculinidade tóxica, eu acho que sim, é importante a gente falar da tal da feminilidade tóxica também. Porque tem comportamentos preponderantes em mulheres que são super tóxicos e a sociedade simplesmente ignora. Ela sempre sabia exatamente como falar e manipular as coisas de maneira convincente. Ela falava constantemente mal de todas as suas amigas e principalmente da sua melhor amiga da época. Falava que outros streamers davam em cima dela em eventos pra ver a minha reação. Isso é muito mulher, cara. Isso é muito mulher. Alguém vai ter coragem de negar que mulher faz esse tipo de joguinho em relacionamento mesmo? Especialmente as mais jovens, mais imaturas. Isso acontece. É bem normal. E aqui, ó, numa situação específica, ela flertou tanto com um outro influenciador que ele tentou beijar ela na minha frente. Quando eu confrontei, ele justificou dizendo que ela deu a entender pra ele que nós tínhamos um relacionamento aberto. A mina fica flertando com outros caras, fica dando abertura pra outros caras, fica falando que outros caras estão dando em cima dela, tudo pra ir jogando coisa na cabeça do maluco. Aí depois ele começa a ficar ciumento, ele começa a ficar desconfiado, ele começa a ficar paranoico e aí ele é o errado da história. Ele é o abusivo, ciumento, controlador, obsessivo. Além disso, ela continuava tendo surtos cada vez mais violentos, muitas vezes em público por coisas pequenas, como gritar comigo no meio de um restaurante com os meus amigos porque eu coloquei ketchup no canto do prato de batata frita sem pedir permissão pra ela, pegando um Uber e indo embora. Essa foi uma das histórias que o Selbit tinha me contado. Pra quem não entendeu direito, peraí, por que ela gritou com ele por esse motivo? A história, ela é pior do que parece aqui, tá? Ela dizia que o Selbit era esse cara controlador, esse cara egoísta, né? E aí ela pegou esse episódio completamente imbecil pra falar isso na frente dos amigos. Ela falou que ele colocar ketchup ali sem pedir a permissão dela era uma demonstração de como ele era controlador, como ele não se preocupava com a opinião dela, que ele tava tomando o espaço ali. Meu Deus, olha só esse cara. Ele acha que o prato é só dele, né? Pra colocar ketchup ali no canto, pra ele usar e comer com a batata frita. Ele fica tentando controlar as coisas. É mais ou menos essa pegada. Aí ela grita com o cara, chama ele de controlador, porque ele tá controlando o prato de batata frita. Começa a chorar, fazer um showzinho e sai embora, deixando o clima uma bosta. Ele na frente dos amigos dele com, sabe, aquele climão. Com todo mundo, obviamente, achando esse negócio extremamente ridículo. Mais uma vez, vai dizer que você nunca viu uma mulher fazendo uma coisa meio parecida com essa. Feminilidade tóxica. E ela até mesmo criava situações pra me chantagear, como esconder o meu caderno de anotações que eu usava pro trabalho e se recusar a me devolver até fazer o que ela queria. O quê? Uma namorada chantageando o namorado pra conseguir alguma coisa? Nunca vi. Bom, uma coisa muito comum, que era mais uma verdade que as pessoas já sabiam normalmente, mas que com o avanço do feminismo foi cada vez mais sendo jogada para baixo do tapete, é que mulher costuma usar sexo para fazer chantagem. Mas você vê, elas conseguem variar, né, quando querem também.
E aqui tem mais um relato interessante. Ele fala de uma festa em que ela alega que ele abandonou ela e foi embora. Nessa festa nós brigamos depois que eu vi ela passando o número de telefone para um cara que ela acabou de conhecer. Ela justificou falando, ele parecia triste, eu fui conversar com ele. E aí falei que se ele precisasse de alguma coisa era só mandar mensagem. Depois disso eu fui para outro lado da festa, quando voltei não conseguia encontrar ela em lugar nenhum. Saí andando para todo lado buscando ela e ninguém tinha visto ou sabia onde ela estava. Isso aqui ou é uma coisa muito comum ou era uma coisa meio comum, meio frequente, ou bizarramente eu tava nessa festa, porque eu me lembro de ter visto exatamente isso. Numa festa que eu tava, e o Selbit e a Sassá também estavam, eu lembro que teve um momento que o Selbit tava passando muito doido, falando, alguém viu uma namorada? Como é que tá? Ele tava meio que rindo assim, sabe? Mas dava pra ver que ele tava meio preocupado, tentando encontrar a Sassá, que, sei lá, ninguém tinha visto realmente, como ele descreveu aqui. Eu vi isso acontecer. Mais uma das coisas que eu posso falar. Sim, rolou, é verdade, eu estava lá. Aí você vê, com todo esse histórico, ele já tendo sido traído, ela já tendo flertado com outros caras, tendo começado o relacionamento traindo um outro cara com ele. Ele vê a mina trocando o número de telefone com um cara qualquer na festa. Aí depois ela some. Acho que dá pra entender, né? Ele ficar meio maluco ali na hora. Aí ele desmente também às vezes que ela falou que ele não apoiava o trabalho dela e tal. Fala que ele não só apoiava como ela usou a câmera dele, ele que ensinou ela a editar os vídeos e... Enfim, fala que não tem nada a ver. E aí ele mostra aqui o print de uma conversa que eles tiveram bem depois de terminar, em que eles pareciam mesmo estar de boas, falando eu te amo um pro outro. E nessa mensagem também dá pra perceber que, obviamente, por ter sido a primeira namorada do Selbit, o cara acabou desenvolvendo uma certa dependência emocional, o que geralmente acontece em relacionamentos abusivos, né? Se torna abusivo porque um dos lados acaba ficando dependente emocionalmente do outro e não consegue se separar, mesmo estando passando por muitas situações bem caóticas. Então, mesmo depois de ter terminado, mesmo depois de saber que ela traiu ele, de ter voltado, de não ter dado certo, de toda essa desgraça que aconteceu, o cara ainda amava ela. E isso acontece, tá? Não é tão simples. Não dá pra ficar julgando porque... Pô, é o primeiro namoro dele. O cara realmente se apaixonou pela mina. Amor, quando é de verdade, ele não é uma coisa que some assim de uma hora pra outra. Tem pessoas que lidam muito mais fácil com isso. Outras não, outras têm bem mais dificuldade para superar. Esse é um outro ponto que talvez explique o motivo do Selbit também não ter exposto tudo isso antes. Certamente ele estava bem indignado com tudo que estava acontecendo, mas nessa conversa mesmo de 2018, eu acho que ela já tinha feito exposed nele, pelo menos um deles, e o cara ainda gostava dela, mano. Mas outra coisa importante dessa mensagem é que ele prova nessa mensagem que ela estava falando eu te amo pra ele enquanto namorava outro cara. E ela fala que sabia que ele nunca tinha conseguido parar de amar ela. Depois ele fala de quando ela usou a depressão dele e a tentativa de suicídio pra atacar o cara. Isso aqui é simplesmente bizarro, absurdo. Acho que nem precisa falar muito sobre, né? É difícil falar o que é mais doentio de todo esse relato do Selbit. E aí a gente chega em mais um ponto que gerou um outro momento bastante controverso, ó. Mesmo depois de tudo isso, continuei em silêncio, vendo ela distorcer tudo que a gente viveu e me transformando em um monstro para toda a internet, com medo de que se eu respondesse tudo ia ficar 10 vezes maior e pior, e a internet ia transformar além da minha vida, a vida dela no inferno. Isso corrobora, né, a impressão que eu tive de que ele se segurou muito para não expor, porque achou que podia piorar tudo, né? Cancelamento e tal, o negócio podia sair de controle. Quando eu fiz uma entrevista num programa com outra influenciadora, que é a Caju, e ela também se pronunciou sobre isso, e fui perguntado do motivo do término, eu tentei não criar uma guerra ou fofoca, dando uma resposta genérica dizendo que foi cada um pra um lado e que tava tudo bem. Porque nós realmente estávamos conversando normalmente. Ele mostrou as mensagens, né? Tava falando eu te amo um pro outro. E aí minha ex usou isso pra me vilanizar, dizendo que eu estava tentando mentir sobre o relacionamento na entrevista pra apagar os meus erros, os erros dele. Você vê, em certa medida, tá claro que ela realmente acredita que a errada não é ela, né? Que ele é que é o problema do relacionamento. Não importa que ela tenha sido tóxica não só com ele, mas com outros namorados anteriores, tenha traído vários caras, a mina não consegue perceber que ela é o agente do caos, né? Não, o problema são os caras que ficam com ela. Mano, é muito narcisismo. E aí ele mostra um print da conversa que teve com a Caju falando sobre esse caso. E aí ele fala que a Caju não acreditou na versão dele de que eles realmente estavam bem. E isso aqui é curioso porque a gente tem aqui o relato da Caju, que é outra feministinha bem militante. Nesse relato, em que ela meio que transforma a situação do Selbit em algo sobre ela, o que não surpreende, né? Ela não vai se compadecer realmente com a dor do cara. O problema mesmo pra ela é como isso afetou na militância feminista dela. Ela fala que, ó, essa história é uma cicatriz tão grande em mim que eu acho que eu devo isso a mim mesma, né? Eu devo essa explicação, né?
a exposição do meu lado. Anos atrás eu tava no auge do meu programa até que eu fui responsabilizada por uma situação que não me cabia, de um relacionamento que eu nunca fui nem próxima. E por mais que eu tentasse justificar na época, ninguém queria saber. Eu simplesmente deixei o Selbit falar sobre o término dele com a Sassá porque eu achei que isso ia ajudar a diminuir o hate que ela tomava, mas eu continuei sendo massacrada porque eu não devia ter dado palco. Esse relato da Sassá é interessante porque ele é mais uma demonstração prática desse feminismo misândrico que não aceita de forma alguma que um homem possa ser vítima de alguma coisa. Na cabeça desse público feminista da Caju, era um absurdo ela sequer permitir que um macho escroto tóxico que estava sendo acusado de ser abusivo num relacionamento como o Selbit pudesse dar a sua versão da história. Você não pode escutar o homem. E ela tá aqui basicamente falando que ela começou a ser tratada de uma forma super negativa por simplesmente ter permitido no seu programa que um homem falasse. E se acha que vai vir aqui uma autocrítica? Olha só que merda que era esse movimento no que eu estava envolvida. Não. Isso é um problema só pra ela e porque atrapalhou a militância dela. Ó, eu precisei fazer muita terapia pra conseguir me perdoar por aquela situação, que foi o maior motivo de eu ter parado meu programa e entrado em depressão. Então, você vê, além de tudo, mais uma pessoa que a Sassá acabou deixando com o psicológico todo ferrado, né? Porque ela foi cobrar a Caju e falar que o que ela fez foi um absurdo e fazer ela se sentir mal. Então ela acabou afetando também o psicológico da Caju no meio dessa história. O motivo desse peso psicológico pra mim foi porque na época eu era bastante ativa em defender as causas das mulheres num cenário machista. E quando me atacaram nesse local de você falhou com as mulheres por hype, eu fiquei destruída psicologicamente. Até porque eu sempre fui uma das que mais tomou tapa na cara no cenário por fazer exatamente o oposto. E do nada descredibilizaram toda a minha luta e me colocaram no local de vilã da causa. Isso é o que eu sempre falo. Quando você alimenta os monstrinhos do cancelamento, não importa, mano, qualquer deslize, que pode não ser um deslize, porque ela não fez nada de errado. Ela não fez. Quase sempre que rola um cancelamento massivo por parte dessa turma, a pessoa não fez nada de errado. Esse é mais um dos casos. A turma do amor decidiu cancelar uma feminista porque ela deixou um homem falar. E aí se eu falo que esse é um movimento tóxico e misândrico, o pessoal fala que não, que você tá exagerando, porque, cara, não é exceção da regra. Até uma feminista é cancelada dentro do movimento, entra em depressão e termina o programa porque ela deixou um homem falar e foi tratada como uma vilã por causa disso. E quem tá falando isso é a própria militante. Eu permiti 10 segundos de vídeo onde ele só pedia que parassem de atacar ela e pronto. Virei uma canalha. Toda vez que reviviam essa história, eu voltava a ser massacrada. E tinha que pedir perdão publicamente. E que não importa, né? Porque eles nunca perdoam. Você tem que se humilhar pra sempre. Você se humilha e depois se humilha de novo, de novo, de novo, de novo. Não importa quantas vezes você peça desculpa. Porque essa ordem ensandecida, esses inquisidores, eles não estão nem aí. Eles só querem jogar a próxima bruxa na fogueira. O que essa galera quer é ver sangue. E é por isso que eu falo também, né? Um comentário que eu fiz e que alguns esquerdistas no Twitch acharam um absurdo. Eu falei que a esquerda trata as minorias como pets. Um petzinho que precisa ser obediente. Manda sentar, tem que sentar. Manda deitar, tem que deitar. Porque se não obedecer, aí é malvado. Aí tem que ficar de castigo, tem que tomar borrifada de água na cara. É o que acontece, mano. Aqui, ó. Não adianta ser mulher, não adianta nem ser feminista se não rezou a cartilha completamente até o final. Uma cartilha de misandria pura. Você deu espaço para um homem falar? Não pode. Um homem que tá sofrendo uma acusação infundada sem provas por uma mina que já tá claro que é uma sociopata? Não pode. Tem que defender toda mulher, até a mais escrota, mais canalha, mais mentirosa, tem que defender todas elas. E o homem tá sempre errado. E se não fizer isso, cancelada. E é interessante o que ela fala aqui também, ó. Simplesmente eu nunca mais consegui ter voz pra ajudar uma causa que eu sempre fiz questão. Eu fui silenciada. Não diga. Ela foi silenciada pela espiral do silêncio, pela cultura do cancelamento. Ela foi silenciada por militantes de esquerda. É incrível como eles alimentam o monstro. Eles aplaudem quando o monstro tá devorando um monte de gente por droga nenhuma. Mas aí quando esse monstro que eles alimentaram e que eles incentivaram a sair por aí devorando pessoas, decide se voltar contra ele e pensa, tá na hora de te devorar agora. Aí fica em choque, aí fica surpresa. Aí fica, nossa... Não acredito que o monstro me devorou também. Pois é, quando eram as feministas perseguindo a Ayu por ser uma mulher com opiniões diferentes, ela não tava nem aí. Essa mulher que se dane. Quando a Sassá, inclusive, participou desse linchamento, desse cancelamento mentindo, também que se dane. Porque a Sassá tá no grupo das mulheres feministas que seguem toda a cartilha. Ela é o petzinho obediente, então tem que ficar junto com ela, né? Mano, é impossível não se indignar com essas coisas. Enfim, depois disso, o Selbit desmonta mais algumas mentiras da Sassá, fala que essa situação toda deixou ele traumatizado, o que é bem compreensível. Mas ele também conta que
Felizmente conseguiu encontrar uma garota legal, tá num relacionamento bom e saudável agora. Mostra como toda essa história afetou ele pra caramba. E no fim ele fala que só tá tentando se defender, que a acusação que ela fez contra ele foi muito grave, né? Agressão sexual. Que ele sabe que muita gente vai continuar odiando ele, mas que ele precisa, pelo menos, tentar mostrar o lado pra quem tá disposto a entender. E é isso. Agora, finalmente, o público tem acesso aos dois lados da história. Mais uma vez, o que a gente viu aqui? Uma mulher vingativa tentando destruir a reputação de um cara com base em um monte de mentiras, distorções, e a internet inteira comprando o lado dela sem nem pensar em escutar o lado do cara, ou sem considerar, né, que talvez a história que ela tá contando é bem parcial e tendenciosa, e que o cara não é esse monstro todo que se imagina. Isso já virou um padrão, tá? Os esquerdistas vão continuar falando de casos isolados, mas isso não é um caso isolado, isso é literalmente o padrão. A maioria dos cancelamentos, dos exposeds de relacionamento abusivo, de abuso mesmo, a maioria deles, desses que repercutem pra caramba, se mostram falsos no fim das contas. De cabeça aqui eu lembro que Nájila, Mari Ferrer, Dani Calabresa, Amber Heard, Marmita Gate... Enfim, tem uma verdadeira coleção. E eu deixei vários de fora ainda. Mas o que é regra, então? As falsas acusações são regra? Não necessariamente. O percentual de falsas acusações é discutível. Agora, o que é regra são relatos públicos e inflamados feitos para chamar a atenção de um grande número de pessoas. Esse tipo de relato, desconfie, porque via de regra tem se mostrado mentiroso. Eu acho importante dizer isso aqui. O pessoal fala muito, né, que essas pessoas, no fim das contas, elas descredibilizam as verdadeiras vítimas. E é verdade, mas o que eu tenho percebido já há um bom tempo é que as vítimas reais dificilmente vão querer publicizar o seu caso. As vítimas reais, elas costumam ter vergonha, às vezes elas sentem até culpa pelo que aconteceu, às vezes elas sentem medo. Então, as vítimas de verdade, elas provavelmente não vão buscar os holofotes brilhantes do Twitter. Elas vão buscar ou a delegacia ou o conforto de amigos próximos, familiares, terapia. Uma vítima real provavelmente não vai querer ficar revivendo aquele episódio traumático várias e várias vezes para centenas de milhares de pessoas e expondo tanto da sua intimidade. É por isso que esses relatos midiáticos quase sempre são falsos. Porque a mídia atrai muito mais as aproveitadoras do que as vítimas. Eu sei que tem muito cara escroto, que tem muito cara arrombado que faz umas merda que tipo assim, mano, não tenho o que falar, não tenho o que defender. Tem muito cara que é, mano, assim, um verdadeiro monstro dentro do relacionamento. E tem muita mina que também é traumatizada por ter passado por experiências tão horríveis quanto essa que o Selbit passou. Eu já recebi no privado vários relatos de garotas que iam mais ou menos nessa direção. Relatos muito mais claros, mais consistentes, às vezes buscando alguma ajuda, alguma orientação, às vezes buscando simplesmente colocar isso pra fora com alguém. Então eu sei que esse tipo de coisa acontece. E eu já fiz o possível pra ajudar algumas garotas que passaram com isso. Mas é como eu disse, via de regra, elas não querem publicidade pro caso. Elas só querem ajuda. Só por isso já dá pra ter uma boa ideia quando é simplesmente uma mina querendo se vingar e quando é realmente uma vítima que passou por uma situação seríssima. Então, ao contrário do que esses militontos adoram dizer, eu não quero ficar descredibilizando as vítimas reais desse tipo de caso. Mas nem de longe. Na verdade, o meu comportamento no privado é quase que o oposto. Se uma pessoa procura minha ajuda e eu tenho como ajudar, o meu instinto é acolher. Só que é impossível não perceber um padrão nesses grandes casos midiáticos. E esses são os casos que mais costumam destruir de verdade os caras que estão sendo acusados. Tem homem que literalmente morre por causa dessas falsas acusações. Por causa dessas mulheres vingativas que saem por aí inventando uma história só pra ver o cara que terminou com elas e que elas não aceitaram muito bem se ferrando. Esse tipo de notícia tá infelizmente cada vez mais comum. Até porque esse tipo de conduta está sendo incentivada por essa agenda misândrica feminista. Então a gente não pode misturar as duas coisas. Isso precisa ser combatido. A gente não pode aceitar um absurdo, um crime, porque talvez algumas pessoas que realmente sejam vítimas possam acabar se prejudicando. Pelo amor de Deus, um crime não justifica outro. Homens honestos não podem ser sacrificados para proteger mulheres honestas e que realmente acabaram sendo vítimas de coisas horríveis. Qualquer grande herói sempre fala: nós não negociamos vidas. Mas infelizmente no mundo real misândrico, a gente negocia sim. E o negócio é sempre bem claro. A gente troca a vida de um homem pela vida de uma mulher. Isso inclusive tá na lei.
em várias leis. O Estado, sempre que pode, faz essa troca. E para vocês verem como os militantes odeiam essas verdades todas que eu tô trazendo aqui, quando esse caso do Selbit repercutiu, eles já ficaram em pânico falando: ai meu Deus, o tanto de gente que agora vai usar esse caso pra ficar falando de falsa acusação, falar contra o feminismo. Sim, tem que falar mesmo, porque é um problema muito grave. O problema não é só esse que o Selbit passou. O problema pelo qual o Selbit passou, vários outros caras passam. Então, assim, quando uma mulher é vítima real de uma situação terrível, as pessoas conseguem perceber através daquilo que existe um cenário caótico contra as mulheres que a gente precisa resolver, o mesmo deveria valer para quando um cara é vítima de algo terrível, de algo absurdo. Mas é impressionante como essa galera pode ver, vez após vez, o Johnny Depp passando por isso, o Selbit passando por isso, Márcio Smelling passando por isso, e ainda assim continuar tratando como se fossem casos isolados, né? Casos que não merecem tanto destaque e que não podem ser utilizados para apontar um problema grave que a gente tem na nossa sociedade atualmente. Enfim, é lógico que o meu vídeo ficou gigante porque eu precisava destrinchar bem toda essa história. Como eu já tinha comentado ela de forma mais resumida há 4 anos atrás, agora que a gente tem todas as informações, eu achava que era necessário analisar não só o acontecimento em si, mas tudo que esse caso nos mostra sobre a nossa sociedade atual. E eu ainda vi gente tendo coragem de falar que por eu estar também analisando esse caso ideologicamente, eu não me importo com o Selbit, eu não tô nem aí com ele. Eu só me importo com a pauta ideológica. É claro, né? Há 4 anos, quando tava a internet inteira contra o cara, acreditando nas palavras dessa mentirosa compulsiva, cancelando o maluco e pintando ele como um completo sociopata abusivo, eu fui atrás dele pra conversar, pra escutar o lado dele, e tive coragem de fazer um vídeo publicamente defendendo o cara quando tava todo mundo atacando e massacrando. Pra agora escutar que só porque eu quero mostrar que no fim das contas o tempo mostrou que a minha análise estava muito mais correta do que a do resto da internet, então eu não me importo realmente com o que está acontecendo com ele. Desculpa, mas eu defendi o Selbit quando isso era muito mais necessário. Agora que ele mostrou o lado dele para toda a internet, tá praticamente todo mundo defendendo o cara. Eu não preciso ser só mais um que vai vir aqui pra fazer essa defesa que eu já fiz há 4 anos. Eu tô mostrando pra vocês que é um absurdo que ele passou. E eu fico feliz que hoje o Selbit esteja num relacionamento saudável. E eu espero que essa história pare de atormentar ele, que ele possa seguir com a sua vida, independente das diferenças políticas e ideológicas que a gente tem. Sempre que eu falei do Selbit nessa rede social, mesmo que muitos dos meus inscritos não gostem dele por ele ter feito L, eu sempre falei dele bem. Porque, mano, eu conheci ele pessoalmente, ele sempre foi um cara legal comigo. Eu adorava o conteúdo dele sobre os enigmas lá também. E eu simplesmente não ia entrar nessa ondinha de cancelar o cara, mesmo ele estando no espectro político oposto ao meu, porque eu não faço as coisas desse jeito. Eu não sou um sinalizador de virtude. Eu quero analisar o que é certo. Eu quero apurar o máximo que eu consigo as informações para trazer para vocês uma opinião bem embasada que se aproxime o máximo possível da verdade. E se a verdade é o oposto do que a internet toda tá falando, e olha que muitas vezes é, eu vou ir contra a maré. E já mostrei por A mais B que não tenho problema nisso. Essa não foi a primeira e certamente não será a última vez que eu vou fazer isso. Às vezes é bom esfregar na cara de maluco, militante chato, que passou 4 anos falando que eu tava simplesmente passando pano pra ele, que tava defendendo um abusador, e no fim das contas, eu tava certo, e hoje o cara é obrigado a concordar comigo. E é engraçado, porque divulgaram esse vídeo 4 anos atrás no Twitter, e realmente os militantes ficaram revoltadíssimos com o fato de que eu estava certo desde o princípio. Pra você ver como o ódio deles é irracional. Mesmo quando eles sabem, quando o tempo prova que uma pessoa que eles não gostam tinham razão, eles não conseguem admitir. Eles não conseguem, sabe? Não dá, é mais forte do que eles. Porque é um ódio irracional. Mas eu já tô acostumado. Enfim, esse foi o gigantesco vídeo de hoje. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu!